Você já sentiu que a culpa, o medo ou a dúvida silenciosamente influenciam suas ações? E se esses mesmos obstáculos forem, na verdade, a chave para desbloquear suas maiores forças? Neste vídeo, vamos explorar o conceito da sombra de Carl Jung e mostrar como abraçá-la pode abrir caminho para uma verdadeira libertação emocional e desbloquear seu potencial completo. Você também descobrirá como confrontar as forças ocultas que podem atrapalhar seu progresso. Para começar, quem exatamente foi Carl Jung? Ele foi um renomado psicólogo, conhecido por suas percepções inovadoras sobre a psique e o espírito humanos. Jung postula que todos nós possuímos uma sombra, e quanto mais ela permanece, não reconhecida na vida consciente de uma pessoa, mais densa e escura ela se torna. Em essência, quanto mais ignoramos nossa sombra, mais ela nos influencia de maneiras que talvez nem percebamos. Esses aspectos ocultos costumam moldar nossas ações e sentimentos, nos aprisionando em uma sensação de desconexão com nosso verdadeiro eu. Ignorar a sombra pode resultar em problemas significativos. Você pode se ver atribuindo culpa a outros por coisas que, na verdade, residem dentro de você. Esse fenômeno, conhecido como projeção, gera conflitos nos relacionamentos e nos afasta de nosso eu autêntico. Fique comigo, pois ao final você estará preparado para se libertar do que tem guiado sua vida em silêncio. Lembre-se de curtir, se inscrever e compartilhar seus pensamentos nos comentários sobre quais aspectos de sua sombra você está ansioso para explorar. Reconhecer sua sombra é apenas o primeiro passo rumo à autodescoberta. É onde a verdadeira transformação começa. Mas e se as características que você foi ensinado a esconder forem, na verdade, a base de suas forças mais significativas? Sua sombra oculta um segredo poderoso que pode mudar completamente sua percepção de si mesmo e de suas capacidades. Carl Jung introduziu a ideia da sombra, acreditando que esses aspectos ocultos são moldados pela família, normas sociais e experiências de vida. Desde cedo, aprendemos o que é considerado aceitável ou não, levando-nos a suprimir partes de nós mesmos que não se conformam a esses padrões. Isso é o que Jung chamou de sombra pessoal, onde guardamos os traços e emoções que deixamos de lado. Suprimir ou rejeitar. Pense em uma criança que é repetidamente informada de que mostrar raiva é inaceitável. Com o tempo, ela começa a internalizar essa crença, enterrando sua raiva profundamente. Como adultos, eles podem achar desafiador afirmar-se ou sentir frustração com aqueles que expressam abertamente suas emoções. O interessante é que, se mergulhassem nessa raiva reprimida, poderiam descobri-la como a chave para desenvolver uma assertividade saudável e estabelecer limites, ferramentas essenciais para alcançar sucesso e bem-estar. Jung também falou sobre a sombra coletiva, que se refere aos aspectos ocultos de grupos ou culturas inteiras, como medos sociais, preconceitos ou parcialidades. Por exemplo, uma cultura que glorifica a dureza pode sufocar expressões de vulnerabilidade, dificultando a capacidade das pessoas de mostrar suas emoções ou cultivar conexões genuínas. Tanto as sombras pessoais quanto as coletivas nos afetam diariamente. Alguém que oculta sua vulnerabilidade pode se tornar defensivo em resposta a críticas, enquanto uma pessoa que reprimiu sua criatividade pode sentir inveja daqueles que abraçam corajosamente seus dons artísticos. Essas partes não reconhecidas de nós mesmos influenciam nossas reações ao mundo, muitas vezes sem nossa consciência. Aqui está a parte encorajadora.
Entender sua sombra é o primeiro passo para reivindicar os aspectos perdidos da sua identidade. Apesar do nome, a sombra não é algo a temer, ela contém um imenso potencial. Se negligenciada, pode criar barreiras que impedem você de realizar seu verdadeiro eu, mas quando você a confronta, revela forças e talentos que talvez você não soubesse que tinha. Uma forma como a sombra se manifesta é através de gatilhos emocionais. Por exemplo, se você reage fortemente à autoconfiança de outra pessoa, isso pode indicar que você suprime seu próprio desejo de autoconfiança. Esses gatilhos emocionais agem como pistas, direcionando você para os elementos ocultos dentro de sua sombra. Jung afirmou que a sombra abrange tanto características negativas quanto positivas, contendo instintos naturais, criatividade e insights valiosos. Isso implica que a sombra não é algo para se temer, é um aspecto incompreendido do nosso ser. Aguardando para ser descoberto e abraçado, fique atento, porque nos próximos segmentos vamos nos aprofundar no trabalho da sombra, que é a jornada de revelar e reivindicar os aspectos ocultos de nossas identidades. Esse processo envolve examinar nossos sentimentos, identificar gatilhos e refletir sobre as características que reprimimos. Engajar-se no trabalho da sombra promove uma maior autoconsciência, resiliência emocional e nos permite levar uma vida mais autêntica. Ao dominar essas técnicas, você acessará forças latentes e se alinhará mais de perto com seu verdadeiro eu. Ao começarmos a investigar nossas sombras internas, podemos ignorar o impacto que elas têm em nossas interações diárias. Você já encontrou alguém e sentiu instantaneamente uma animosidade em relação a essa pessoa sem uma razão clara? Carl Jung introduziu o conceito de projeção psicológica, que oferece uma explicação fascinante para muitos conflitos que enfrentamos. Ele observou que, frequentemente, atribuímos a outros todos os traços negativos e inferiores que nos recusamos a reconhecer dentro de nós mesmos. Essa noção profunda ilustra como os aspectos que tentamos ignorar podem influenciar significativamente nossas percepções dos outros, levando a mal-entendidos e conflitos. A projeção ocorre quando atribuímos, sem saber, nossos traços ou emoções indesejáveis a outra pessoa. É um mecanismo de defesa que nos permite evitar confrontar aspectos de nós mesmos que nos incomodam. Ao projetarmos esses atributos sobre os outros, criamos uma barreira contra as realidades desconfortáveis que desejamos evitar. Por exemplo, lembre-se de uma vez em que a arrogância de um colega particularmente lhe irritou. Você pode ter apressadamente rotulado essa pessoa como egoísta ou desdenhosa. No entanto, considere isto. Sua intensa reação pode ser uma pista de sua própria sombra. Talvez, sem perceber, você tenha reprimido seu próprio desejo por reconhecimento ou realização. Nesse cenário, o que você percebe em seu colega pode ser uma manifestação de algo escondido dentro de você. Reconhecer a projeção em suas experiências diárias pode gerar insights valiosos. Quando você encontra reações emocionais fortes como frustração, julgamento ou inveja, é uma oportunidade para reflexão. Em sua paisagem interna pessoal, essas emoções intensas muitas vezes servem como indicadores apontando para elementos de sua sombra que requerem atenção e cura. Aumentar nossa consciência dessas projeções pode alterar significativamente a maneira como nos relacionamos com os outros. Em vez de responder imediatamente com crítica ou defensividade, podemos reservar um momento para refletir e perguntar: o que essa situação revela sobre mim?
Essa mudança de perspectiva favorece relacionamentos mais genuínos e empáticos, já que começamos a entender que nossos pontos de vista são frequentemente influenciados por nossas questões não resolvidas. Identificar projeções exige tempo, autorreflexão e talvez um toque de paciência. Lembre-se da última vez que alguém, talvez seu parceiro, filho ou até mesmo um pai, realmente te irritou. Em vez de reagir imediatamente, pause e considere: o que estou notando neles que posso estar negligenciando em mim mesmo? Essa pequena mudança de perspectiva pode levar a uma compreensão mais profunda de si mesmo e pode revelar aspectos de você que você tem escondido por anos. Ao fazer isso, você não só ganhará uma visão mais clara de suas próprias emoções, mas também melhorará seus relacionamentos com aqueles que mais ama. É importante notar, porém, que a projeção não é exclusivamente negativa. Sua sombra pode abranger atributos positivos que você reprimiu devido a expectativas sociais ou medos pessoais. Por exemplo, você pode admirar a criatividade ou a coragem de alguém sem perceber que essas qualidades também residem dentro de você, apenas esperando sua aceitação. Reconhecer essas projeções positivas pode empoderá-lo a reivindicar suas forças e utilizá-las com mais confiança. Lidar com a projeção e integrar sua sombra é uma jornada contínua. Como Carl Jung observou, apenas aqueles que navegarem em sua escuridão podem esperar fazer progressos significativos. Esse processo requer coragem e persistência, mas os benefícios são imensos. Ao confrontar suas projeções e aceitar os elementos de si mesmo que você manteve ocultos, você cultivará uma maior autoconsciência, força emocional e relacionamentos mais autênticos. A jornada através da nossa escuridão interna muitas vezes nos leva a reinos inesperados de compreensão. E se eu dissesse que as características que você considera as mais sombrias, aquelas que te trazem vergonha, são, na verdade, a chave para desbloquear seu maior potencial? Essa noção inverte nossa compreensão típica de desenvolvimento pessoal. Carl Jung postulou que os aspectos do nosso ser que ocultamos não são apenas deficientes. Eles também abrigam traços significativos, como criatividade, confiança e assertividade. O conceito de sombra de Jung nos encoraja a reavaliar nossa percepção de nós mesmos. Em vez de ver a sombra apenas como um repositório de falhas, podemos reformulá-la como um reservatório de potencial não explorado. Essa mudança de perspectiva nos ajuda a abordar o trabalho com a sombra com curiosidade e abertura, em vez de medo ou julgamento. Considere a assertividade, por exemplo. Em muitas culturas, especialmente para mulheres, ser assertiva pode frequentemente ser visto negativamente, como se alguém estivesse agindo de maneira muito insistente ou ousada. Portanto, as pessoas frequentemente suprimem essa qualidade, relegando-a à sua sombra. No entanto, quando a assertividade é reconhecida e acolhida, ela se transforma em um bem precioso, permitindo-nos criar limites saudáveis, defender nossos interesses e perseguir nossos objetivos com confiança. A criatividade também é uma característica que frequentemente é empurrada para a sombra devido às expectativas sociais ou ansiedades pessoais. Uma pessoa que se sente obrigada a abandonar suas aspirações artísticas devido a pressões práticas pode se sentir frustrada ou insatisfeita. No entanto, ao acolher sua criatividade, ela libera um profundo poço de inovação e autoexpressão que enriquece sua vida. Jung propôs que, ao integrar esses aspectos ocultos de nós mesmos, podemos alcançar o que ele chamou de integridade psicológica.
O verdadeiro crescimento pessoal não surge de rejeitar ou esconder partes do que somos, mas de abraçar e trabalhar em harmonia com todas as facetas de nossa psique. O objetivo é evoluir para a versão mais completa e genuína de nós mesmos. Naturalmente, essa jornada pode ser desafiadora. Jung comentou que a sombra apresenta um dilema moral que testa todo o ego. Ninguém pode se tornar consciente de sua sombra sem um esforço moral significativo. Em essência, participar do trabalho com a sombra requer considerável introspecção e coragem. Enfrentar aspectos de nós mesmos que temos negligenciado ou suprimido por tanto tempo pode ser assustador, até mesmo aterrorizante. No entanto, os benefícios são significativos. Ao recuperar as características positivas ocultas dentro de nossa sombra, desbloqueamos novos reservatórios de força, criatividade e resiliência. Esses atributos nos permitem enfrentar os desafios da vida com maior adaptabilidade e autenticidade, possibilitando lidar com dificuldades de maneira mais eficaz, porque temos acesso ao espectro completo do que somos. Se você está curioso sobre como começar a reconhecer e recuperar suas características positivas da sombra, aqui está um exercício simples. Considere alguém que você admira ou até mesmo inveja. Quais são as qualidades distintas que essa pessoa possui que capturam sua atenção? Agora, reflita sobre se essas características podem também residir dentro de você, embora em um estado oculto ou menos desenvolvido. Essa contemplação pode oferecer profundas percepções sobre sua sombra e destacar oportunidades de crescimento. Outra abordagem para revelar sua sombra é observar suas respostas emocionais quando o comportamento de alguém provoca uma forte reação positiva ou negativa em você. Pergunte-se o que essa reação pode revelar sobre suas próprias qualidades ocultas. Muitas vezes, as características que provocam nossas respostas mais intensas são aquelas que reprimimos em nossa sombra. É essencial lembrar que o objetivo não é apagar a sombra. Ela é um aspecto fundamental da nossa identidade. Em vez disso, o objetivo é cultivar um relacionamento consciente com ela. Ao entender e se engajar com sua sombra, você pode canalizar sua energia para o desenvolvimento pessoal e a autoconsciência. Essa jornada abre caminho para uma vida mais equilibrada, resiliente e gratificante. O que é necessário para enfrentar seus medos mais profundos, aqueles tão enterrados que você mal os reconhece? Embora o trabalho com a sombra ofereça um crescimento pessoal substancial e satisfação, o caminho pode ser difícil. Muitas pessoas hesitam quando o desconforto surge. Porém, e se esse desconforto for, na verdade, a chave para desbloquear um autoconhecimento mais profundo e forças inexploradas? Que revelações nos aguardam se confrontarmos nossos medos mais profundos? Carl Jung acreditava que apenas entender a sombra não é suficiente, é necessário ter coragem moral para enfrentá-la. Isso envolve tomar consciência dos lados mais sombrios da nossa personalidade, que estão de fato presentes e são reais. Em essência, engajar-se no trabalho da sombra nos obriga a enfrentar aqueles componentes de nós mesmos que há muito evitamos ou negamos. Muitas vezes, a resposta inicial é resistência, pois nossas mentes instintivamente nos protegem de qualquer coisa percebida como ameaça, tornando a autorreflexão intimidadora, especialmente quando coloca em questão nossa autoimagem. No entanto, esse desconforto serve como um sinal, indica que você está próximo de algo significativo, que requer cura e integração.
Contudo, o trabalho com a sombra exige tanto bravura quanto compaixão. É preciso coragem para confrontar os aspectos desconfortáveis ou contraditórios de nós mesmos em comparação à imagem que desejamos projetar. Também é crítico abordar essas revelações com bondade e não com críticas. Quando você recebe essas facetas ocultas com compreensão, abre caminho para uma cura e um crescimento genuínos. Inicialmente, você pode se ver lidando com emoções intensas como culpa, vergonha ou raiva. No entanto, em vez de ver esses sentimentos como obstáculos, entenda-os como indicadores que destacam áreas que precisam da sua atenção. Ao reconhecer e enfrentar essas emoções, em vez de evitá-las, você desbloqueia o caminho para a cura. A resiliência emocional desempenha um papel crucial no trabalho de sombra. Envolve aprender a lidar com verdades desconfortáveis sem ceder à sobrecarga. A meditação mindfulness pode ser particularmente benéfica aqui, permitindo que você observe seus pensamentos e sentimentos sem se deixar prender por eles. Você começa a notar essas emoções subindo e descendo como ondas, sem ser levado por elas. Outro elemento essencial do trabalho de sombra é abrir mão do julgamento. Frequentemente, as características que escondemos são aquelas que a sociedade ou nossas experiências passadas nos levaram a rejeitar. E se, em vez de condenar esses aspectos de nós mesmos, os explorássemos com curiosidade? Essa mudança de perspectiva promove um entendimento mais profundo e um processo de cura. Além disso, é vital reconhecer que o trabalho de sombra não é apenas um evento único. É uma jornada contínua. No momento em que você acredita ter descoberto uma dimensão da sua sombra, outra pode emergir. Jung descreveu isso como um processo prolongado de negociação, indicando que estamos constantemente engajados em um diálogo com nossa mente inconsciente, trazendo gradualmente mais facetas obscurecidas à nossa consciência. Se você está apenas começando no trabalho de sombra, é aconselhável dar passos pequenos, em vez de mergulhar nas memórias mais angustiantes do seu passado. Comece refletindo sobre pequenas irritações ou julgamentos que surgem na sua vida cotidiana. Esses podem sutilmente servir como pontos de entrada para a sua sombra. À medida que você se sentir mais confortável com o processo, pode mergulhar em aspectos mais profundos de si mesmo, e a escrita pode ser uma aliada incrivelmente poderosa nesta jornada. Escrever oferece uma plataforma segura para expressar pensamentos e emoções que, de outra forma, poderiam permanecer ocultos. Não busque a perfeição, apenas deixe suas palavras fluírem livremente. Você pode começar a detectar padrões ou temas recorrentes que revelam partes de si mesmo que você tem evitado. Além disso, ter o apoio de um mentor pode facilitar a navegação no trabalho de sombra. Um guia experiente pode equipá-lo com ferramentas para ajudá-lo a lidar com sentimentos difíceis, oferecer novas perspectivas e destacar partes da sua sombra que você pode estar ignorando. E se eu te dissesse que usar apenas uma caneta e papel poderia revolucionar a sua vida? A sombra dentro de você abriga um potencial significativo para o desenvolvimento pessoal, mas como podemos acessá-la em nosso dia a dia? Você pode pensar que trabalhar com a sombra exige rituais elaborados ou sessões de terapia caras, mas e se apenas alguns minutos de autorreflexão a cada dia pudessem mudar drasticamente a maneira como você se percebe e vê o seu entorno? Carl Jung acreditava que estratégias simples e práticas são essenciais para trabalhar com a sombra. Compreender o conceito de sombra é apenas o primeiro passo. Precisamos nos engajar ativamente com ela.
Uma das formas mais eficazes de fazer isso é por meio da escrita em um diário. Capturar seus pensamentos por escrito permite que você explore suas emoções profundamente e identifique aspectos de si mesmo que foram negligenciados, tudo isso em um ambiente seguro e privado. No entanto, escrever sobre a sombra não se trata apenas de escrever frases impecáveis ou manter um diário meticuloso. Trata-se realmente de permitir que seus pensamentos e emoções fluam naturalmente na página. Essa expressão sem filtros permite que você reconheça padrões em suas reações ou comportamentos que talvez não tivesse notado de outra forma. Para iniciar a escrita sobre a sombra, dedique um tempo a cada dia para escrever sem interrupções, concentrando-se em situações que provocam emoções intensas em você. Reflita sobre o que especificamente desencadeou seus sentimentos de angústia em certas situações e por que você reagiu da maneira que reagiu. À medida que pondera essas questões, você pode descobrir elementos de si mesmo que tem evitado ou negado. A prática de mindfulness complementa a escrita de forma eficaz, pois ensina você a observar seus pensamentos e sentimentos sem julgamento. Ao permanecer presente, você se torna mais consciente de quando projeta emoções nos outros ou ignora as suas próprias. Uma prática simples de mindfulness pode envolver pausar algumas vezes ao dia para avaliar como você está se sentindo, tanto mental quanto fisicamente. Além disso, exercícios de autorreflexão oferecem outro método valioso para explorar sua sombra. Por exemplo, perceba quando as ações de alguém realmente te irritam ou frustram. Em vez de se fixar apenas no comportamento da pessoa, volte seu olhar para dentro e pergunte a si mesmo o que você vê nessa pessoa que pode estar negando em você. Essa simples mudança de perspectiva ajuda a identificar aspectos da sua sombra que requerem atenção. Jung destacou a necessidade de abordar o trabalho com a sombra com honestidade e autocompaixão. À medida que você revela diferentes facetas de si mesmo, é crucial receber essas revelações com curiosidade, em vez de crítica. O objetivo não é eliminar sua sombra, mas compreendê-la e cultivar uma relação mais saudável com ela. Para ajudar você a começar, aqui está uma rotina simples de trabalho com a sombra que você pode praticar diariamente. Comece seu dia com alguns minutos de atenção plena, observando atentamente seus pensamentos e emoções sem formar vínculos. Ao longo do dia, faça pausas breves para conferir como você está se sentindo, especialmente quando algo provoca uma reação forte. Depois, à noite, dedique cerca de 10 a 15 minutos para refletir sobre seu dia através da escrita em um diário, anotando qualquer realização ou padrão emocional que tenha surgido. Se você encontrar resistência ou desconforto ao se engajar nessa prática, saiba que isso é completamente normal. Frequentemente indica que você está se aproximando de algo significativo dentro do seu subconsciente. Quando emoções difíceis surgirem, trate-se com gentileza. Lembre-se, é preciso coragem para confrontar sua sombra, e cada pequeno passo que você dá representa uma vitória em sua jornada em direção à autoconsciência e ao crescimento pessoal. Agora, o que há em certas narrativas que ressoam tão profundamente com indivíduos em diferentes culturas e épocas? Essas histórias podem revelar mais sobre a nossa própria natureza do que imaginamos. Mitos, literatura e lendas servem como espelhos, refletindo aspectos de nós mesmos que frequentemente procuramos ocultar. O que Carl Jung se referia como a sombra. Uma ilustração clássica deste conceito pode ser encontrada em O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson.
Nesta narrativa, o Dr. Jekyll concocta uma poção que o transforma no Sr. Hyde, uma versão selvagem e malévola de si mesmo. Essa transformação ilustra as consequências de tentar reprimir os aspectos mais sombrios do nosso caráter. A mensagem da narrativa é inconfundível. Ignorar nossa sombra pode levar ao desastre. Para alcançar o equilíbrio, devemos reconhecer e aceitar esses elementos ocultos de nós mesmos. Por que essa história carrega tanto peso? Ela toca em uma verdade universal, o conflito interno entre quem aspiramos ser e os aspectos de nós mesmos que negamos. Doutor, o esforço de Jekyll para separar seus lados virtuoso e vil acaba falhando, transmitindo a lição de que, em vez de tentar erradicar nossa sombra, devemos abraçá-la e colaborar com ela para alcançar uma sensação de totalidade. Os mitos globais também nos educam sobre a sombra. Considere figuras trapaceiras como Loki da mitologia nórdica ou o coiote do folclore nativo americano. Esses personagens frequentemente representam caos, engano e travessura, traços que podemos hesitar em reconhecer dentro de nós mesmos. No entanto, os trapaceiros também servem como catalisadores para mudança e desenvolvimento, e explorá-los melhora nossa compreensão de como nossas próprias sombras nos afetam e ao mundo ao nosso redor. Essas histórias resistem ao teste do tempo por uma razão. Gerações ressoam conosco porque tocam em aspectos profundamente enraizados de nosso ser, permitindo-nos explorar facetas de nós mesmos que podemos hesitar em enfrentar. Ao nos identificarmos com os desafios enfrentados por esses personagens, podemos perceber nossa própria sombra sob uma nova perspectiva e compreender as consequências de negligenciá-la. Mais importante ainda, numerosas narrativas ilustram o potencial transformador de enfrentar nossa sombra. Muitos heróis retratados em mitos e lendas precisam lidar com seus lados mais sombrios para adquirir sabedoria e força. Este conceito alinha-se perfeitamente com a afirmação de Carl Jung de que a sombra não representa apenas um conjunto de imperfeições, mas também abrange qualidades positivas como criatividade, percepção e potencial não reconhecido. Engajar-se com histórias e mitos serve como uma poderosa ferramenta para buscar o trabalho com a sombra. Uma abordagem envolve prestar atenção a quais personagens ou narrativas despertam emoções intensas em você. Se uma história ressoa profundamente, pode refletir algo dentro da sua própria sombra. Refletir sobre os motivos por trás das comoções emocionais pode ajudar a revelar sentimentos, desejos ou padrões de comportamento ocultos. Outra técnica eficaz é reinterpretar o conto a partir de um ponto de vista alternativo. Ao entender as motivações do antagonista, você pode cultivar empatia por ele e, em seguida, reconhecer traços semelhantes dentro de si mesmo. Mergulhar na sua sombra por meio da narrativa apresenta uma jornada distinta e esclarecedora em direção à autodescoberta. Essas narrativas não apenas nos ajudam a reconhecer os aspectos de nós mesmos que relegamos às sombras, mas também nos guiam em direção a uma melhor compreensão de nossa própria psique. Interagir com essas histórias nos permite dar passos significativos na cura emocional e na evolução pessoal. Trabalhar com sua própria sombra não apenas promove o crescimento pessoal, também contribui para a cura do mundo ao nosso redor. Carl Jung propôs que a sombra não é apenas um fardo individual, mas também algo compartilhado pela sociedade, chamado de sombra coletiva. Isso abrange os aspectos negativos de nossa cultura, como preconceito, violência e injustiça, que frequentemente ignoramos ou preferimos evitar.
Quando a sociedade coletiva rejeita sua sombra, isso pode levar a consequências graves, como divisão, mal-entendidos e até mesmo aumento da desigualdade. O que agrava o problema é que esses comportamentos destrutivos são frequentemente justificados como sendo para o bem comum. Para realmente curar, tanto individualmente quanto coletivamente, precisamos enfrentar esses elementos mais sombrios em níveis moral, político e espiritual. Acredito que ganhar insight sobre sua própria sombra pessoal é o primeiro passo, que pode então se expandir para abordar desafios sociais mais amplos. Considere desta forma: quando você enfrenta seus próprios medos e preconceitos ocultos, torna-se mais consciente de como eles se entrelaçam com questões maiores, como estabilidade econômica ou saúde. O desenvolvimento pessoal não diz respeito apenas ao crescimento individual, também se estende à sua interação com os outros e à percepção do mundo. Por exemplo, alguém que navegou por seus próprios preconceitos é mais propenso a reconhecer e contestar tratamentos injustos de colegas no local de trabalho, provocando mudanças positivas genuínas. No entanto, enfrentar a sombra coletiva exige coragem. Envolve enfrentar verdades desconfortáveis sobre si mesmo e sobre a sociedade. Esse processo exige engajamento em conversas difíceis, reconhecimento de nossos erros e responsabilidade por injustiças históricas. Jung uma vez observou que o mundo ainda está repleto de bodes expiatórios, indicando que tendemos a culpar os outros pelos problemas que relutamos em encarar dentro de nós mesmos. Ao confrontar nossas próprias falhas, paramos com o jogo de culpa e começamos a forjar soluções autênticas. Curar a sombra coletiva pode se manifestar de várias maneiras, incluindo pedidos de desculpas públicos, discussões abertas sobre erros passados ou até mesmo a concessão de reparações àqueles que sofreram. Essas ações não apenas facilitam a cura social, mas também ajudam a prevenir a repetição de erros do passado. Ao reconhecermos nossas sombras individuais e coletivas, podemos construir um mundo mais justo e equilibrado. Como Jung indicou, ao confrontar nossas sombras pessoais, começamos a entender como nossos medos e preconceitos latentes contribuem para questões sociais maiores. Essa autoconsciência elevada pode inspirar ações proativas. Por exemplo, quando reconhecemos nossos preconceitos implícitos, nos sentimos encorajados a denunciar injustiças ao nosso redor. Nossos locais de trabalho, instituições educacionais e comunidades têm o potencial de nutrir uma atmosfera mais inclusiva e equitativa para todos. Além disso, empresas, ambientes educacionais e vizinhanças podem se beneficiar ao confrontar sua sombra coletiva. Participar de discussões abertas sobre realidades desconfortáveis pode abrir caminho para a cura e o progresso. Esse processo pode exigir o reconhecimento de erros anteriores, o enfrentamento de preconceitos e a alteração de normas prejudiciais que perduraram por tempo demais. Embora esses passos possam ser desafiadores, são essenciais para alcançar uma transformação duradoura. Como Jung apontou, a coragem com que abraçamos nossa escuridão libera outros de carregar esse fardo em nosso nome. Ao assumirmos a responsabilidade por nossas próprias sombras, ajudamos a aliviar o peso sobre todos os outros. Ao cumprirmos nossas responsabilidades, desempenhamos um papel vital na construção de uma sociedade mais empática e equitativa. Reconhecer a sombra coletiva não é uma tarefa simples, mas é um esforço que vale a pena. Isso exige atenção a padrões recorrentes, uma análise crítica de crenças antigas e abertura para diálogos difíceis.
Por meio desse engajamento, podemos começar a abordar as questões profundamente enraizadas em nossa sociedade e cultivar comunidades mais justas, equitativas e compassivas. À medida que nos esforçamos para criar comunidades mais acolhedoras e compreensivas, surge uma pergunta significativa: o que realmente significa sentir-se completo? Imagine estar em paz com cada faceta de si mesmo, incluindo aqueles aspectos que você tentou esconder ou ignorar. Essa ideia pode parecer inatingível, mas e se esse equilíbrio for mais alcançável do que você imagina? Carl Jung argumentou que a jornada rumo à totalidade, que ele chamou de individuação, é fundamental para o desenvolvimento pessoal. A individuação envolve a harmonização de todas as facetas de si mesmo, incluindo aquelas que foram suprimidas. Jung propôs que o verdadeiro bem-estar mental e a capacidade de ser completamente você mesmo só podem ser alcançados quando a mente consciente, o que você está ciente, e a mente inconsciente, o que permanece escondido, se unem. Esse processo não é sobre alcançar a perfeição ou erradicar falhas, mas sim sobre reconhecer, aceitar e abraçar cada aspecto de si mesmo, mesmo aqueles que podem causar desconforto. Ao fazer isso, você para a luta interna e deixa de projetar suas partes negadas nos outros. Ao projetar seus traços indesejados nos outros, você começa a viver em harmonia, promovendo uma maior paz interior e autoconsciência. As vantagens de confrontar sua sombra, aqueles aspectos frequentemente negligenciados do seu caráter, são substanciais. À medida que você se familiariza com sua sombra, a resiliência emocional aumenta, tornando mais fácil enfrentar os desafios da vida, enquanto evita padrões antigos prejudiciais. Uma vantagem significativa de envolver-se com sua sombra é a melhoria de seus relacionamentos. Uma vez que você compreende suas próprias complexidades, torna-se mais empático e menos crítico com os outros. Em vez de projetar seus medos ou frustrações nas pessoas ao seu redor, você forja conexões mais autênticas e gratificantes. Esse nível de autoconsciência não apenas enriquece seus relacionamentos pessoais, mas também transforma suas interações no ambiente de trabalho e em contextos sociais. Indivíduos que incorporaram sua sombra frequentemente expressam uma profunda sensação de libertação. Eles não estão mais aprisionados pelas expectativas sociais ou por suas próprias crenças restritivas. Essa liberdade interna os empodera a viver de forma genuína, sem a necessidade de se esconder ou se fazer passar por alguém que não são. Por exemplo, considere alguém que participou do trabalho da sombra, enfrentando uma situação desafiadora no trabalho. Em vez de se tornar defensivo diante de críticas, pode receber o feedback com um senso de curiosidade e abertura. Sua maior autoconsciência permite identificar seus gatilhos emocionais, possibilitando uma resposta calma e reflexiva. Isso não implica que eles estejam isentos de sentimentos negativos. Ao contrário, eles enfrentam essas emoções sem se deixar dominar. Nas relações, a integração da sombra leva a vínculos mais profundos e significativos. Uma pessoa que aceitou sua sombra é mais propensa a comunicar suas necessidades e limites de forma transparente. Ela reconhece que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas um testemunho de força. Essa honestidade abre caminho para relações verdadeiramente solidárias e amorosas. No entanto, a jornada de integração da sua sombra é contínua, não é um esforço único a ser esquecido. À medida que você ganha insights sobre certos aspectos,
Esses aspectos da sua sombra podem apresentar novas camadas que vêm à tona, e isso requer tanto paciência quanto dedicação. Jung enfatizou que um prolongado processo de negociação é inevitável, sugerindo que o trabalho com a sombra envolve um diálogo constante com sua mente inconsciente. À medida que você traz diferentes facetas de si mesmo à luz, ao buscar um senso de completude e unidade, considere esta visualização simples. Feche os olhos e imagine-se em um ambiente sereno e bem iluminado. Diante de você está um espelho, mas em vez de ver seu próprio reflexo, você encontra uma figura sombria. Ao se aproximar, essa figura revela aspectos de si mesmo que você ignorou ou temeu. Em vez de se esquivar, imagine-se atravessando o espelho e se fundindo com essa sombra. Permita que qualquer desconforto se transforme em tranquilidade e um profundo senso de conexão. Quando você abrir os olhos, mantenha essa sensação de integralidade ao longo do seu dia. Ao abraçar todas as facetas de nós mesmos, podemos conduzir vidas mais ricas e autênticas. Essa jornada leva a uma verdadeira completude psicológica, onde reconhecemos, integramos e iluminamos cada aspecto do nosso ser. Enquanto o trabalho pessoal com a sombra promove o crescimento individual, seu impacto se estende muito além de nós mesmos. Como a noção de sombra de Carl Jung influenciou a espiritualidade contemporânea e a autoconsciência. Desde avaliações de personalidade até vários métodos de cura, o conceito de sombra de Jung transformou a maneira como examinamos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Sua ideia de que há dimensões ocultas de nós mesmos que frequentemente tentamos ignorar afetou significativamente nossa abordagem ao desenvolvimento pessoal nos dias de hoje. Por exemplo, o indicador de tipo Myers-Briggs utiliza os conceitos de Jung para ajudar os indivíduos a compreenderem seus pontos fortes e fracos. Ao fazer isso, nos encoraja a reconhecer as partes de nós mesmos que temos ocultas, marcando o primeiro passo em direção ao avanço pessoal e espiritual. Além disso, o trabalho com a sombra se tornou um elemento fundamental em muitas metodologias de cura, já que terapeutas e guias espirituais o utilizam para explorar questões mais profundas do que as superficiais, instigando os indivíduos a se aceitarem integralmente. A verdadeira cura ocorre quando nós, aquele que você tem evitado ou rejeitado, reserve um momento para focar nessa parte e reconhecer sua presença, em vez de ignorá-la ou afastá-la. Reconheça que essa parte faz parte de todo o seu ser e merece atenção e compaixão. Ao fazer essa reflexão, permita-se explorar os sentimentos associados a ela. A ansiedade, remorso ou até mesmo raiva. Simplesmente observe essas emoções sem julgamento e considere de onde elas podem estar vindo em sua vida. Compreender que essas camadas de você mesmo contribuem para a sua experiência geral pode ser iluminador. À medida que você continua essa prática, solte a necessidade de rotular esses sentimentos como bons ou ruins. Em vez disso, veja-os como percepções valiosas sobre seu eu verdadeiro. Esta meditação não se trata apenas de aceitação, é um passo vital em direção à totalidade. Ao abraçar mesmo os aspectos menos desejáveis, você se torna mais preparado para navegar pelas complexidades da vida, a partir de um lugar de força e clareza. A jornada pode levar tempo, mas cada passo que você dá o aproxima de se tornar a versão mais completa de si mesmo. As características que você manteve à distância, o processo de avançar em direção ao que Jung chamou de individuação, não implica lutar por perfeição ou apagar imperfeições.
Em vez disso, trata-se de abraçar a dualidade da nossa natureza, os lados claro e escuro de nós mesmos. O caminho para assimilar sua sombra frequentemente começa com uma sensação de curiosidade. Você pode se perguntar internamente: que facetas de mim mesmo eu tenho ignorado? Que qualidades eu critico severamente nos outros que podem indicar algo que eu rejeitei em mim? Esse tipo de introspecção pode ser desafiador, mas abre caminho para percepções significativas e avanço pessoal. Quando você começa a abraçar sua sombra, você desbloqueia a possibilidade de uma existência mais genuína e gratificante. À medida que você se torna consciente desses aspectos ocultos, sua força emocional aumenta, preparando-o para enfrentar os desafios da vida com mais agilidade. Você se perceberá menos propenso a reações impulsivas ou a se envolver em hábitos autodestrutivos. No cerne dessa jornada está a autoaceitação. Ao acolher todas as partes de si mesmo, incluindo aquelas que você pode ter desprezado anteriormente, você cria espaço para uma cura e um crescimento genuínos. A autoaceitação não é o mesmo que condonar comportamentos negativos, mas sim entender suas origens, que muitas vezes provêm de necessidades não atendidas ou experiências passadas. Essa percepção pode transformar o que antes era visto como uma vulnerabilidade em uma fonte de força. Admitir aspectos de si mesmo que você suprimia há muito pode não ser simples, mas por meio dessa aceitação, você pode iniciar a integração de sua sombra. O que antes era uma fonte de vergonha ou medo pode evoluir para empoderamento pessoal e oportunidade. Imagine uma versão de você que está completamente integrada, capaz de lidar com uma situação difícil no trabalho. Em vez de responder defensivamente, você pode acolher o feedback com uma mente aberta e curiosidade. Sua autoconsciência aumentada permite que você identifique gatilhos emocionais, possibilitando respostas conscientes em vez de ser arrastado por sentimentos negativos. Para começar a aproveitar esse potencial da autoaceitação, considere uma meditação simples. Sente-se confortavelmente, respire fundo algumas vezes para encontrar seu centro e reflita sobre uma parte de si mesmo que você tem dificuldade em abraçar, seja uma característica de personalidade, um erro que cometeu ou um desafio que enfrentou. Mantenha esse pensamento em mente e diga suavemente para si mesmo: eu reconheço este aspecto de mim. Eu o aceito plenamente como parte do meu ser completo. Eu mereço amor e aceitação, mesmo com todas as minhas complexidades. Passe alguns momentos contemplando essa ideia. Lembre-se, acolher sua sombra não significa se entregar à negatividade. Trata-se de abordar esses aspectos de si mesmo com carinho. Quando você faz isso, pode descobrir que o que antes era visto como escuro ou indesejado pode, na verdade, ser uma fonte de resiliência interior, criatividade e autoconsciência aprimorada. Ao encerrarmos nossa discussão sobre o conceito de sombra de Carl Jung, é fundamental lembrar que o trabalho com a sombra não é um evento único, mas uma jornada contínua em direção ao crescimento e à autodescoberta. Jung nos lembra que atingir a consciência significa reconhecer os aspectos mais sombrios de nossa personalidade como válidos e reais. Essa prática contínua promove a autoconsciência, a resiliência emocional e relacionamentos mais profundos e genuínos. Jung comparou a sombra ao portal da nossa individualidade. Ao nos engajarmos regularmente com ela, podemos acessar forças ocultas e transformar fraquezas percebidas em ativos poderosos. Essa jornada exige paciência e dedicação, mas quando você confronta sua sombra com curiosidade e compaixão, abre caminho para um enorme crescimento pessoal.
À medida que avança por esse caminho, reflita sobre esta pergunta: como aceitar sua sombra poderia trazer uma vida mais genuína e gratificante? A jornada do autoconhecimento é sua para navegar. Se você achou este vídeo esclarecedor, curta, comente e se inscreva para se conectar com a nossa comunidade de crescimento e mudança. Compartilhe seus pensamentos abaixo. Esteja você começando sua jornada de trabalho com a sombra ou já tenha sentido seus impactos. Imagine a riqueza que sua vida poderia ter se você abraçasse completamente cada faceta de quem você é. Fique ligado para mais insights sobre esta jornada transformadora.